Muito bem, Isadora, me lembre sempre. Ó, a filogenia, ela é chamada de cladística, né? Que é um método de análise das relações evolutivas, que a gente também pode chamar de relações filogenéticas, entre grupos de seres vivos, que possibilita a criação de um cladograma. Cladograma, pessoal, é justamente, é porque aqui está um pouco em cima, mas dá para ver. É justamente essas linhas aqui, ó, que vão traçando, ó, tá vendo? Ó? E aí a gente vai distinguindo e separando todos os seres vivos, tá certo? Então, deixa eu ver aqui como é que eu posso mostrar a vocês. Peraí, que foi isso que eu fiz? Só um minuto. Ó, é basicamente assim, por exemplo. Aqui, ó, eu tenho um ponto, ó, veja aqui. Ah, pronto, aqui. Eu tenho um ponto, ó, em comum com o C, com o B e com o A, tá vendo? Então, aqui, o C, ó, de um mesmo ancestral, o C evoluiu, ó, para essa, como é que eu posso dizer? Para esse tipo de espécie. Já que a letra A, ela seguiu outro cunho, mas ela veio de um mesmo ancestral, certo? Então, o que é que eu quero falar aqui, por exemplo? Os répteis e as aves e os mamíferos. As aves e os mamíferos, elas evoluíram dos répteis, concordam? Ou vocês não sabiam disso? Não sabia não, Pois é, professor. as aves e os répteis, evoluíram, as aves e os mamíferos evoluíram dos répteis. Há répteis que vai seguir a linha mamífera e há répteis que vai seguir a linha das aves, certo? Então, por exemplo, aqui, quer dizer que mamíferos, certo? E répteis, e aves, répteis não, e aves, eles foram originados de um mesmo ancestral que foram os répteis, tá? Então, seguiu-se o quê? Como é que eu posso dizer? Uma ramificação totalmente diferenciada. Um grupo de répteis evoluíram para mamíferos e um grupo de répteis evoluíram para aves. Então, ó, se ramificou. Aí aqui nesse inteirinho, nesse meio termo, nesse meio tempo, ó, um mesmo ancestral aqui, ele evoluiu, por exemplo, para um grupo de aves que conseguem voar e outro evoluiu para um tipo de aves que não conseguem voar. Tá vendo? Eu vou classificando de acordo com a evolução das espécies. Entenderam isso aqui? Isso é o que a gente chama de filogenia, tá? A filogenia, ela quer dizer que os descendentes, eles são originados de um ancestral comum. A mesma coisa eu posso usar aqui, por exemplo, a espécie humana. Veja aqui desse outro lado. Aqui, ó, um mesmo ancestral, ele evoluiu para diferentes tipos de primatas. Então, aqui, esse aqui evoluiu aqui para o ser humano, aqui orangotango, aqui o chimpanzé, e assim foi, tá? Então, quer dizer que todos os primatas, eles tiveram um ancestral comum, certo? Um ancestral comum que deram origem a todos os primatas. Ah, professor, você está dizendo que o homem veio do macaco? Não, gente. Não é que o homem veio do macaco, certo? O macaco é uma coisa, o ser humano é outra. Eu quero dizer que todos os chimpanzés, orangotangos, esses, viu? Eles têm as características mais próximas do homem. Eu quero dizer que eles fazem parte de uma mesma classificação, tá certo? Eles fazem parte, por exemplo, da mesma classe, que é a classe dos mamíferos. Não, peraí. Eles fazem parte do mesmo reino, que é o reino animal. Eles fazem parte do mesmo filo, que é o filo Chordata. Eles fazem parte da mesma depois do filo, da mesma classe, que é a classe dos mamíferos. Vejam, eles fazem parte da mesma coisa. Aí eles fazem parte da mesma ordem, que é a ordem. Eu esqueci agora, onívora, parece, eu não lembro. Aí eles fazem parte da mesma família, vejam, da mesma família, que é da família dos primatas, certo? E aí, a partir daí, né, é que vai diferenciando se a gente vai tendo gêneros, certo? Família, gêneros, espécies, tá? Então, quer dizer que o homem,
a espécie humana, ela faz parte da mesma família dos primatas, mas o gênero é diferente, certo? E a espécie também é diferente de outros primatas. Então, quer dizer, é como se os macacos não, né? Não são todos os macacos. Os primatas que são chimpanzés e orangotangos, por exemplo, eles são os que mais chegam perto das nossas características evolutivas, da nossa filogenia. Então, eles são nossos primos da evolução, certo? Nossos primos com relação à espécie. Então, todo orangotango, todo chimpanzézinho, ele é um priminho seu, um priminho nosso, certo? Entenderam agora, gente? Não é quer dizer que a gente veio deles, não é isso, certo? Isso é o... Gente, isso é sério. Eu vou ser assim, bem taxativo. Isso aí é coisa que pessoa lunática, alucinada fala para separar a ciência da religião. E o que eu acho é que ciência e religião andam em conjunto. Elas andam juntas, não se separam. Até porque quem deu a ciência ao homem foi o próprio Deus, certo? Então, a ciência Deus deu a ciência ao homem para que o homem governasse a terra e assim ele está fazendo. Se ele está fazendo da maneira certa, da maneira errada, isso é uma coisa do livre-arbítrio do homem. Mas que Deus fez isso para o homem, ele fez. Ele deu a ciência ao homem, certo? E o homem utiliza da ciência como instrumento divino, tá certo? É isso que eu entendo. Então, ciência e religião não se devem caminhar separadas, elas se devem caminhar juntas. Cabe a cada um interpretar da maneira que queira. Aí é cada qual. Cada cabeça é um mundo, é uma interpretação, é um pensamento. Certo? O que a gente não pode fazer é simplesmente julgar uma coisa, certo? Que não vai, por exemplo, diferenciar de outra. Por exemplo, vejam só, o que acontece nessa questão da evolução é que Darwin, que foi o principal evolucionista da história, ele era agnóstico. Darwin acreditava numa força que regia a natureza, mas ele era contra alguns princípios das religiões, certo? Ele era contra alguns princípios bíblicos e tudo mais, certo? Devido a algumas interpretações. Enfim, certo? Isso era ele. Mas isso não quer dizer que o que ele descobriu estava errado, certo? Ele só ia de contra algumas interpretações das escrituras, que são interpretações que hoje em dia a gente já vê com outros olhos, que antigamente não eram vistas. Então, é muito interpretativo tudo isso. Então, o que a gente interpreta hoje, daqui a 1000 anos, pode ser interpretado de uma forma diferente, e assim algumas coisas elas vão se encaixando, quando o conhecimento ele vai se encaixando com muita coisa, tá certo? Então, cuidado, viu, gente, quando vocês forem conversar sobre isso, com qualquer pessoa, com os pais, com um avô, com a avó, porque assim, hoje em dia, vocês, independente de qualquer coisa, vocês têm um conhecimento um pouco diferenciado do que eles tiveram, tá certo? Porque assim, eles tiveram um conhecimento limitado aos dias de hoje. Hoje em dia, o conhecimento, nossa, a cada dia que se passa, o conhecimento ele é atingido de uma forma muito rápida, muito. Tanto é que a maturidade ela chega para algumas pessoas de maneira mais rápida devido a isso, certo? Então, cuidado quando vocês forem conversar para não dizer assim, o professor falou isso. Não, não é que eu falei isso. Minha verdade não é minha verdade absoluta. É o que eu penso. Que pode, a forma que eu penso pode ser diferente da forma de outras pessoas pensarem. Então, isso é o que deve ser respeitado. Por exemplo, Vitória. Vitória pensa de uma forma, eu penso de outra. Eu posso dizer que a forma que Vitória pensa está errada? Não, eu não posso. É a verdade dela, certo? Mas ela também não pode dizer que a minha verdade está errada. E assim, cada um anda no seu mundo, certo? Lógico, respeitando as limitações do outro. Cada um segue a vida da maneira que bem quer, certo? É que nem eu sempre digo, faça o bem. Independente se você vai acreditar em Deus, se você não vai acreditar, se você tem religião, se você não tem, acho assim, independente de qualquer coisa, é o bem. Faça o bem. Pratique mais coisas boas que estão no seu coração, certo? Do que coisas ruins.
Não existe ninguém que é totalmente bom e totalmente ruim. Sempre vai existir os dois lados para todos nós. Cabe a cada um escolher o lado que você quer seguir. Então, o que eu posso indicar a vocês, façam o bem, independente de qualquer coisa, se você acredita ou não. Mas sempre procure fazer o bem, certo? Você fazendo isso, você vai estar evoluindo no seu ser, certo? Fazendo o bem, sem olhar a quem, sem querer nada em troca, não faz mal de jeito nenhum. Então, pronto. A gente só deve fazer com as pessoas aquilo que a gente gostaria que alguém fizesse conosco, né? Então é isso. Vamos lá. Isso aqui eu já falei. Vejam aqui, por exemplo, um exemplo assim de filogenia. Então a gente tem aqui, por exemplo, um ser vivo, um ancestral, né? Ele vem sempre aqui de baixo, ó. Um ancestral comum que deu origem a todos, tá? Então, por exemplo, essa característica aqui desse ancestral, coluna vertebral, a presença de coluna vertebral vai acontecer, ó, em todos, tá vendo? Agora, quando ele vai passando as características, vejam, aqui ele já tem o quê? Ó, gestação, presença de placenta, tá certo? Aquela característica aqui, que vai acontecer nos gambás, vai acontecer nos gatos, mas no ornitorrinco não ocorre e também não vai ocorrer, por exemplo, nas tartarugas. Todos eles, ó, tartaruga, ornitorrinco, gambá e gato, todos eles têm coluna vertebral. Mas aqui, a placenta aqui agora, a tartaruga não tem. Por quê? Porque a placenta é uma característica dos mamíferos e a tartaruga é um réptil. Então, independente dos mamíferos e dos répteis terem coluna vertebral, certo? Vai se existir uma característica que vai diferenciar ainda mais eles. Aí aqui a gente vai subindo, ó. Presença de pelos e glândulas mamárias. Vejam que os répteis, que eles estão aqui, ó, eles não têm. Tudo que está para baixo não tem. Então, a presença de pelos e glândulas mamárias, ela vai acontecer aonde? Ornitorrinco, gambá e gato, certo? Aí, ó, a presença de placenta só vai acontecer aqui nos de cima, ó, nesse e nesse. E assim a gente vai, ó, dividindo a partir da filogenia, certo? Cada espécie, cada característica. Não se preocupem com isso, que eu não vou colocar isso na prova. Eu só estou explicando a vocês como é que acontece, como é que fica fácil para os taxonomistas para classificar um serviço. Isso aqui eu não vou colocar na prova não, porque essa questão de filogenia é coisa de ensino médio. Só estou mostrando para vocês, certo? Isso aqui é demais. Deixa eu ver aqui. Pronto, então vejam aqui, por exemplo. Aqui eu tenho, deixa eu ver, ó, um leopardo, certo? Um texugo americano. Aqui eu tenho uma lontra europeia. Aqui eu tenho um coiote e aqui eu tenho um lobo. Vejam que são todos de espécies diferentes, são animais diferentes. Mas todos eles participam de uma mesma ordem, ó. Que ordem é? A ordem dos carnívoros. Ó, ordem carnívora. Por que carnívora? Porque carnívora significa carnívoro. Lembra? Tá em latim, certo? Aí, da ordem dos carnívoros, ó, os carnívoros, eu posso dividir em três aqui, ó, que são os felinos, os mustelídeos e os canídeos, ó, canídeos ou caninhos, certo? Aí, ó, Felinidae, Mustelidae e Canidae, certo? Eu dividi do filo da ordem dos carnívoros, eu fui para a família, eu dividi em três famílias. E aí, ó, da família eu parto para o gênero. Então, gênero Panthera, espécie Panthera pardus. Lembra que o nome científico daquele ser, ele sempre vai vir o gênero e a espécie. O gênero é Panthera e a espécie Pardus, certo? Então, por exemplo, Panthera pardus é o leopardo. Aí a onça pintada, ela também é do gênero Panthera, só que é outra espécie. Aí vai vir Panthera, alguma outra coisa, entendeu? Panthera, pronto, a puma, aquele que é preto. Vocês sabem, né? A puma.
Ele parece um leopardo, só que preto. Aí ele vai ser do mesmo gênero, pantera, só que aí ele vai vir com outro nome, a espécie. Aí geralmente pode ser que venha com relação à cor, enfim, certo? Aqui, o Mustelidae, ó. Então aqui ele diferencia-se aqui agora em dois gêneros, ó. O gênero Taxidae e o gênero Lutra. A espécie aqui, ó. Taxidia taxus. Isso aqui é o texugo. Aí aqui eu tenho o lutra, que é a lontra. E aí a gente vai classificando e vai dando o nome deles. Aqui, ó, Canidae, família Canidae, gênero Canis. E aqui a espécie Latrans. Canis latrans é o coiote. Canis lupus é o lobo. São da mesma família, certo? Porém, de espécies diferentes. Eles chegam a ser do mesmo gênero, eles são bem próximos. O coiote e o lobo são bem próximos. O que vai diferenciar é a espécie de cada um, certo? E vejam que todos fazem parte da mesma ordem, todos são carnívoros. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a pantera, o texugo, a lontra, o coiote e o lobo, eles não se desenvolveram de um mesmo ancestral. Eu não posso dizer isso. Todos eles evoluíram de um mesmo ancestral. Só que aí é que está. As condições ambientais, climáticas, tudo que acontece assim na vida deles foi fazendo com que eles evoluíssem para essas espécies, de acordo com o ambiente em que eles estavam inseridos. Tá? E aí foi dando origem às novas famílias, aos novos gêneros e às novas espécies. Dúvidas? Não. Não. Isso assunto é chato, né, gente? Aham. É muito chato. Que já falei tudo isso. Então, vamos entender um pouquinho sobre a diferença entre taxonomia e sistemática, tá? Então, veja, taxonomia pode ser definida como teoria e prática de classificação, tá? Deriva do grego taxon, que significa arranjo, e nomos, que significa lei. Então, ó, primeiramente foi formulado por Candolle em 1813 para a classificação das plantas. É a disciplina que cataloga e nomeia os organismos, sendo uma das mais básicas da biologia. A taxonomia é a parte da sistemática que se ocupa das regras e dos princípios a serem utilizados para comunicar os resultados da análise. Então, a taxonomia, pessoal, ela vai se basear, como falou ali, ó, na classificação à base de regras, certo? Então, por exemplo, a nomenclatura para você dar o nome, por exemplo, de uma espécie, ele vai ter uma regra, certo? O nome tem que ser escrito em latim, a primeira letra do gênero, ela tem que ser maiúscula, a letra da espécie tem que ser minúscula, entendeu? O nome tem que ser destacado, tá? Ou em itálico ou sublinhado. Então, ele tem que ser destacado dos demais nomes do texto para que a gente veja realmente que é um nome um nome científico de alguma coisa. Então, isso são regras que a gente tem que adotar, né, no estudo da taxonomia. E a sistemática, ela é justamente o quê? A disciplina da biologia comparada que se ocupa dos métodos para estimar as relações filogenéticas, ou seja, é através da sistemática que a gente classifica geneticamente, tá certo? Por exemplo, a gente vai comparar os seres vivos, a gente compara as espécies, né, como mamíferos e tal, vai comparando até a gente chegar em vários denominadores comuns. E a taxonomia vai utilizar de regras para a gente classificar. Então, uma coisa ela caminha com a outra, só que são totalmente diferentes. Tá certo, gente? Aí veja, quais são as regras taxonômicas? Justamente a divisão de sete categorias. Tá? Então, a gente vai ter aí o reino
o filo, as classes, as ordens, família, gênero e espécie. Essas são as 7 categorias taxonômicas onde os animais eles vão ser classificados, certo? É justamente isso que eu falei. Eu vou pegar um monte de coisa que está tudo misturado e vou separar em vários conjuntos diferentes e em cada conjunto eu vou fazendo pequenos outros conjuntos e vou separando cada vez mais. Entenderam? Uhum. Pronto. Vejam aqui o cavalo. O cavalo, ó, veja, o reino animal. Quem é que está no reino animal? O cavalo, o jumento, a anta, o porco, o canguru, o beija-flor, a assídia, eu não sei o que é assídia. Deve ser algum invertebrado, certo? O caracol. Veja, todos fazem parte do reino animal, tá? O que é o filo? O filo, pessoal, ele é o que vai diferenciar mais ainda, certo? Então, por exemplo, o caracol, ele faz parte dos invertebrados. Já o cavalo, ele faz parte dos vertebrados. Então, o caracol já sai desse filo, né? O filo dos cordados é o filo dos vertebrados, certo? Então, o caracol já sai desse filo. Ele já não participa, tá? Então, a gente vai diminuindo ainda mais. Veja, cavalo, jumento, anta, porco, canguru, beija-flor e acida. Eles são todos vertebrados, tá? Aí o subfilo não é categoria, tá? É uma ramificação, é tipo uma subespécie. São características muito particulares, certo? Que a gente vai diferenciando até chegar numa modificação. Então, de filo eu vou para a classe. Ó. Classe, mamíferos. Cavalo, jumento, anta, porco e canguru. Certo? Veja, o beija-flor não é mamífero, o beija-flor é ave. Então, por mais que o beija-flor faça parte do reino animal, faça parte do filo dos cordados, mas ele não faz parte da classificação aqui dos mamíferos, já é outra classificação, tá certo? Vamos para a ordem, tá? Ó, a ordem dos perissodáctilos, certo? Vai entrar cavalo, jumento e anta. O porco não entra, nem o canguru. Cangurus são marsupiais, o porco são suínos. Já é totalmente diferente, por exemplo, desse tipo de animal que é o cavalo, tá? Que é a ordem dos perissodáctilos, tá? De ordem a gente passa para as famílias, que são as famílias dos equinídeos, certo? Onde entra o cavalo e o jumento. O gênero é equinos, onde entra o cavalo e o jumento também. E a espécie do cavalo é Equinus cabalus, é o cavalo. Diferente, por exemplo, do jumento, tá? Aí o que é que pode acontecer? Vejam que interessante. A mistura, por exemplo, pode acontecer, professor, de um cavalo ele cruzar com uma jumenta? Pode. Certo? Por mais que não seja da mesma espécie, pode ser do mesmo gênero, que é bem próximo também, então pode acontecer dele conseguir fecundar a jumenta. Só que, no caso da mistura do cavalo com a jumenta, vai nascer o quê? Vai nascer uma mula. Pula. Né? E a mula, ela é infértil. Veja, não é da mesma família, é do mesmo gênero, certo? Só que a genética não bate. E aí o que, é que vai acontecer? A mula ela vai nascer infértil, ou seja, ela não vai dar origem a outros descendentes. Ou seja, não acontece a perpetuação da espécie. Tá? Devido a isso. Entenderam, gente? É o que pode acontecer, por exemplo, no cruzamento de tigre com leão. Eles são do mesmo gênero, mas são de espécies diferentes. Mas pode acontecer do leão fecundar uma tigresa, tá? Só que aí os descendentes eles vão nascer inférteis, eles não conseguem, não têm a capacidade de reproduzir. Aí sim pode dizer que é vira-lata mesmo. É híbrido, certo? É misturado, não? Eles não são puros, não são seres puros, tá? Uhum. Aí aqui, ó, ele tem, ó, falando um pouquinho sobre as classificações, ó, vejam. O cão, o gato, o chimpanzé e o homem, todos do reino animal. Também todos do filo cordado. Também todos são mamíferos, certo? Aí, ó, o cão e o gato são carnívoros, da ordem carnívora, e o chimpanzé e o homem da ordem dos primatas, certo? Aí vamos lá. Família. O cão, família Canidae. O gato, família Felidae. O chimpanzé e o homem são da mesma família. Hominidae. São hominídeos.
certo? Aí o gênero e a espécie é quem vai diferenciar, por exemplo, o chimpanzé do homem, certo? Qual é o gênero por exemplo, do homem? O gênero é o Homo, certo? E a espécie? Sapiens. Homo sapiens, certo? Só que a gente sabe que o homem, ele já tem uma subespécie, ele já evoluiu uma subespécie. E aí, ó, a gente tem o Homo sapiens sapiens, certo? Isso pode acontecer, certo? Quer dizer que o homem de antigamente, deixa eu ver, eu não sei quanto tempo mais ou menos, mas, por exemplo, o homem lá da antiguidade, o homem pré-histórico, ele já não era homem sapiens. Ele não era homem sapiens sapiens, ele era homem sapiens só, certo? Mas como ele teve essa capacidade de evoluir mais a sua consciência, aí ele se tornou homem sapiens sapiens, certo? Ele é mais evoluído. Se por um acaso a espécie humana evoluir novamente, aí vai se uma da subespécie, vai fazendo sempre isso, até foi elaborada uma nova categoria, tá? Isso pode acontecer daqui a alguns 1000 anos, vamos dizer assim. Já falei. Eu já falei também, ó. Quando uma espécie ela cruza com outra, né? Se for da mesma espécie, gera descendentes férteis. Se for de espécies diferentes, geram descendentes estéreis, né? Geram descendentes que não têm nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, de, eles não conseguem reproduzir, certo? E aí as regras de nomenclatura, né? Como é que a gente vai colocar o nome científico? Então, o nome científico da espécie deve ser escrito em latim, como eu falei a vocês, destacado do texto, né? Ou pode ser grifado, ou pode ser em negrito, ou pode ser em itálico, tá? E para a gente dar o nome da espécie, esse é um nome binomial, ou seja, são dois nomes. Como vocês podem ver, Homo sapiens, Canis lupus e por aí vai, certo? Então, o primeiro nome a gente usa o gênero e o segundo nome a gente usa a espécie, certo? Então, por exemplo, deixa eu ver aqui. Vejam, aqui, ó. A pantera, certo? Pantera pardus. Então, veja aqui que ela está em dois nomes, certo? Pantera é o nome do gênero e pardus é o nome da espécie. Percebam que pantera tem o nome, a letra maiúscula, e pardus tem a letra minúscula. Então, todo o gênero ele vai ter que ter obrigatoriamente a letra maiúscula. A espécie ela vai ter a letra minúscula. Aí pode acontecer algumas variações, por exemplo, abreviaturas. A abreviatura SP é usada quando o nome da espécie não pode ou não interessa ser explicado. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, todas as bactérias do gênero Plasmodium. Eu estou falando, eu não quero saber espécies em específico. Então, se eu não quero explicar, eu coloco SP. SP que indica que eu estou me referindo apenas ao gênero, certo? Então, todas as bactérias do gênero Plasmodium, independente de espécie, elas podem causar uma doença. Tá certo? Então, eu tô exemplificando o gênero daquelas bactérias e não a espécie em específico. Quando eu não quero especificar, eu posso usar apenas o SP ali no final. Agora, permanece o nome do gênero, tá? Aí veja, raça é a mesma coisa de subespécie, certo? Eles têm são da mesma espécie, mas eles têm algumas características diferentes. Por exemplo, um labrador e um golden retriever, certo? Eles são bem parecidos, são da mesma família, cães familiares, certo? Só que a raça é diferente, tá? Então, por exemplo, quando eu tenho um gênero, uma espécie e tenho uma subespécie, esse nome ele já não vai ser binomial, ele vai ser trinomial, certo? Por exemplo, aqui, ó. No caso da ema branca, ó,
Rea americana albicans. Isso é a ema branca, tá certo? Já a ema cinza, ela vai ser Rea americanas e aí outro nome lá que vai indicar que ela é cinza, entendeu? A única coisa que eu estou diferenciando é a cor, mas elas são da mesma família, são da mesma espécie, porém a raça é diferente. Entenderam, gente? Por isso que nascem os vira-latas. Por exemplo, você pega um husky siberiano e vai cruzar com um pastor alemão. São da mesma família, são da mesma espécie, mas a raça é diferente. Vai nascer descendentes? Vai. Só que vão nascer descendentes híbridos. Aí, nesse